Vamos lá, vamos começando nossos trabalhos aí. Boa noite, boa noite. Vamos iniciando aí, né? Então vamos produzir Direito Administrativo, segunda aula. Primeira aula é bem mais abstrata, então essa aula a gente vai conseguir colocar um pouco mais em prática aí o Direito Administrativo em si, tá? Então não fujam, em especial meu amigo flamenguista ali, que já está doido para ver o time dele daqui a pouco. A gente vai trancar a porta aqui para ninguém fugir. É uma estratégia aí, sou São Paulino, então, velho, já acabou para mim mesmo o campeonato. Os flamenguistas, a gente vai fechar a porta aqui e ninguém sai. Então tem essa estratégia aí, né? Eu sou mestre da aula no dia de jogo do Flamengo. Eu acho que é alguma rivalidade aí. Falou que é jogo do Flamengo, eu tenho que estar em sala. É meio que isso aí. Então vamos lá, vamos produzir. Primeira aula, conhecida como aula de ontem também, né? Eu trabalhei com vocês a parte de Estado, governo, administração, aqueles princípios básicos, conceituamos o que vem a ser Estado, conceituamos o que vem a ser administração, sentidos ou critérios que vão falar lá sobre administração no sentido objetivo, administração no sentido subjetivo, é um tema que ganha uma certa importância aí na prova de vocês. E comecei porque é um tema muito grande, falando sobre isso aqui, ó, organização, falando sobre organização administrativa. Bora lá, enquanto o pessoal vai chegando, vamos revisar em um minutinho só para a gente situar em qual local que nós paramos, o que nós falamos na última aula, para a gente conseguir não chegar de paraquedas, né? Primeiro tópico que eu trabalhei com vocês, e esse tópico ele é bem importante, é diferenciar a administração centralizada. Vai lá, vai revisando aí para mim. Na administração centralizada, quem pratica a atividade? Você pode responder agora, bora lá. Mas vai ser a própria entidade de direito político, o Estado, o município, o DF, ele que vai praticar a atividade. E aí o exemplo, polícias, secretarias, e vão ser aqui a administração centralizada. Depois, nós diferenciamos a administração descentralizada. Na administração descentralizada, nós vamos ter, vou trazer para cá, tá? 1.1. Na administração descentralizada, nós vamos ter a chamada descentralização. Campeão, na descentralização tem quantas pessoas jurídicas? Uma ou duas? Duas. Tem hierarquia entre uma e outra? Não, vai ter apenas vinculação. Aí pode ter outros nomes. Vinculação, tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial, mas nunca eu posso falar em hierarquia, em subordinação. E aí você vai lembrar, a descentralização, ela pode ser dividida em duas formas de descentralização. A saber, eu tenho a descentralização por outorga. Galera, esse giz verde fica ruim ou dá para enxergar? Consegue enxergar? Porque quadro verde, giz verde, vira uma bagunça aí, né? Então, olha, seguinte, pode ser que no quadro ele não fique legal. Beleza, vou evitá-lo aqui. Deixa eu ver se tem uma outra cor aqui. Laranjado. Não sei se vai interferir. Então, ó, na outorga, que também pode ser chamado de serviços, nós vamos criar a nossa chamada administração o quê? Indireta. Beleza. Administração indireta, eu crio por contrato ou por lei? Contrato ou lei? Lei. Eu passo execução ou eu passo execução e titularidade? Execução e titularidade. Beleza. E no outro lado, além da descentralização por outorga, eu vou ter a outra, que é a descentralização por delegação. Essa aqui eu vou passar não para a administração indireta, mas vai passar para quem aqui agora? Os particulares. Amigo, eu uso qual instituto para passar a descentralização por delegação? Contrato ou ato administrativo. Eu passo titularidade ou eu passo apenas execução? Apenas execução. Bacana. E trabalhei com você também o outro instituto, que é o Instituto
da desconcentração. Desconcentração. Na desconcentração, eu vou criar o quê por meio da desconcentração? Eu faço a criação de órgãos públicos. Muito importante você entender o seguinte: esse cara aqui, órgão, tem personalidade jurídica própria? Não, órgão não. O órgão público é uma divisão interna de competências. Então eu tenho apenas uma pessoa que internamente se divide em órgãos públicos. Existe o quê entre quem cria e o órgão? Vai existir o quê? Hierarquia, subordinação. Beleza. E aí eu comecei a falar sobre as entidades que integram a administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Terminei a nossa aula falando sobre as autarquias. Autarquias. Questão primordial, você tem que saber sobre autarquias. São criadas ou são autorizadas por lei? Criadas. Então a personalidade jurídica já é automática. Eu publiquei a lei, já tem personalidade jurídica. Qual a natureza jurídica das autarquias? Pública ou privada? Pública. Natureza jurídica de direito público. E aí goza de alguns benefícios, goza de algumas prerrogativas inerentes às entidades de direito público. Então, a gente parou a aula aí ninguém mais estava querendo saber de nada de direito administrativo, todo mundo doido para ir para casa, jantar, dormir, enfim. Aí a aula teve fim dentro de autarquias. Porém, não terminamos ainda. Tem mais coisa aí para a gente falar ainda sobre autarquias. Beleza? Situados, bora lá. Acredito que tenha sido na questão número 26 ou 27. Vou fazer a 26, porque aí já era a última, é o ponto que a gente entra em consenso aí. Questão 26. Fiz a 25, questão 26 aí para vocês. Está na página 3, questão número 26. CESP, Defensoria Pública da União, prova de analista. Posso sim, bora lá. Questão 25, do STM 2018, falou o seguinte, ó. Julgue o item que se segue à luz do decreto-lei número 200 de 1967, que é o que vai instituir as entidades. Autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônios próprios, embora não façam jus a receitas próprias. E aí, galera, certo ou errado a questão? Tá errado. Primeira coisa, ela tem patrimônio próprio, a autarquia? Tem. Cuidado, órgão tem patrimônio? Não, o patrimônio do órgão é da pessoa que o criou. Mas as autarquias, as fundações, as entidades que integram a administração indireta, todas elas gozam de patrimônio próprio. Ok, aí está correto. Só que aí a questão vem e acaba tudo. Que ela fala que, embora tenha patrimônios, elas não vão ter receitas próprias. Está errado. Vamos pegar a situação do Detran. Detran é autarquia. O Detran ele tem receitas próprias. Ele tem lá um valor que é destinado para ele. Ele arrecada multas, ele faz ali emissão de documentos, vistorias, taxas, que você paga muitas taxas para o Detran. É uma forma dele adquirir receitas. E a receita é dele mesmo, tá? Então a questão está errada por conta aí de falar que não faz jus a receitas próprias. Beleza? Bora lá. Questão 26. Ela está grande, né? É uma questão do CESP, todas são CESP. Defensoria Pública da União, prova de analista técnico administrativo, 2016. Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel, não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível, com valor de contratação estimado em 50 mil, efetuou licitação na modalidade concorrência. Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir acerca de organização da União, das licitações e contratos administrativos e da Lei 8.112. Ou seja, a respeito de tudo, né? Responda sobre o mundo aí agora. Ela perguntou para você, ó, é prerrogativa da referida autarquia
que certamente foi criada por meio de lei específica, a impenhorabilidade dos seus bens. E eu lembro que no finalzinho da aula eu consegui falar sobre bens com vocês, tá? Mas é final de aula já é querer demais, né? O cara lembrar depois. Então vamos revisar. Eu falei para você o seguinte, ó. Os bens, eles são divididos em dois grupos. Bens podem ser públicos e os bens podem ser privados. O que vai levar a definir que o bem é público ou o bem é privado? Se eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, uma PJ, pessoa jurídica de direito público, os bens dela serão bens públicos. Se eu tenho, em contrapartida, uma PJ, uma pessoa jurídica de direito privado, desculpa, é hábito, escuta sirene, você para na hora, é por conta do trabalho. Bora lá. Bens públicos são de pessoa jurídica de direito público. E bens privados são pertencentes a pessoa jurídica de direito privado. Bora lá, autarquias. Qual que é a natureza jurídica de autarquias? Público ou privado? Então, os bens das autarquias são bens próprios e são bens públicos. Sociedade de Economia Mista, SEB, CAESB, são sociedade de economia mista. Bacana. Elas são de direito público ou direito privado? Privado. Então, os bens dessas entidades são bens, o quê? Privados. Qual que é a grande diferença? Penhora. Os bens públicos são bens impenhoráveis, enquanto que os bens privados são bens passíveis de penhora. E aí dá para matar a questão tranquila, porque a questão está falando que os bens das autarquias são bens impenhoráveis. Pergunta para você: se eu não posso penhorar o bem de uma autarquia, como é que ela paga dívidas? Como é que ela paga dívidas? Por meio de precatórios. Tá? Eu não posso penhorar o bem de uma autarquia, então ela vai pagar dívidas por meio de precatórios. Beleza, matamos aí a questão número 26. Ficou como certo ou errada? Para você acordar. Correta, tá? Tá falando justamente que ela é criada por lei específica, beleza. E ela tem a impenhorabilidade dos seus bens. Questão 27. Tá preguiça de ler o enunciado da 27, né? É tipo um livro aí. 2015, Tribunal de Contas auditor. Em ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República provocou o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade do artigo número tal da lei tal, que dispunha sobre a possibilidade de os servidores da Ordem dos Advogados, OAB, até aquele momento, considerados servidores públicos, optarem pelo regime seletista, assegurando-lhes uma compensação de 5 vezes o valor da última remuneração quando da sua aposentadoria. A alegação da PGR foi de que o artigo feriria o princípio da moralidade administrativa, não se justificando o pagamento de indenização de que a OAB, por ser autarquia, olha só, quero essa informação aí, a OAB, por ser autarquia. Pega isso aí, que vai ser importante para a gente. Só poderia contratar mediante concurso público, sendo-lhe vedada, como ente da entidade da administração pública indireta, a contratação via CLT. Acerca da informação acima, julgue o item seguinte. Os conselhos profissionais, com exceção da Ordem dos Advogados do Brasil, têm personalidade jurídica de direito privado, detêm poder de polícia e gozam de imunidade tributária. Cara, a questão é gigante e ela tem informações cruciais aí pra gente. Primeira coisa, hoje a gente vai falar sobre poderes da administração. E dentro dos poderes, o poder que mais cai é o chamado poder de polícia. Dentro de poderes da administração ou poderes administrativos, é o mesmo nome, você pode usar, tá?
O que mais cai é o chamado poder de polícia, mas é polícia administrativa e não polícia judiciária, que os senhores serão aí na PF, na Polícia Civil, aí é polícia judiciária. Polícia administrativa está relacionado ao direito administrativo. E aí eu vou fazer um conceito básico, depois a gente aprofunda isso aqui. O que é polícia administrativa? O que é poder de polícia administrativa? Bora lá, poder de polícia administrativa, não precisa nem anotar, que você vai entender com o exemplo que eu vou falar daqui a pouquinho. A lei fala assim, ó, polícia administrativa é a capacidade do Estado em limitar o interesse privado em prol do interesse público. É isso que é a definição legal. É a capacidade que o Estado tem de limitar o interesse privado em prol de qual interesse? O interesse público. Eu só me dá exemplos, tenho vários. Novamente vou usar meu amigo flamenguista ali. O cara tá doido para ir ver o jogo, vai sair daqui louco para ver o jogo, e se tudo der certo, vai ter uma blitz ali para atrapalhar, né? Essa blitz é manifestação de qual poder da administração? Polícia administrativa. Porque o interesse dele é chegar logo em casa, para ver o jogo, para fazer o que for. E qual que é o interesse da administração? Fiscalizar. Pessoal, atrapalhar a vida, né? Nesse caso. Mas é fiscalizar o trânsito. Então, a polícia, o Detran, vai poder parar esse veículo e fazer a fiscalização. É manifestação do poder de polícia administrativa. Conseguiram visualizar o que seria poder de polícia administrativa? É a capacidade do Estado limitar o interesse privado em prol do interesse o quê? Coletivo, em prol do interesse público. E aí existe uma situação. Qual que é a situação? Conselhos de classe. Eu acho que boa parte da sala tem que estar vinculada a um conselho de classe para poder trabalhar. Galera da saúde que tem aí assistindo aula. Você, para trabalhar, você não tem que estar lá cadastrado, tudo junto ao Corém. Quem é da área da saúde não tem lá o Corém? Ah, professor, eu não sou dessa área, eu sou educador físico. Aí você tem lá o CREF, acho que tem um I aqui no final, não sei. Enfim, você tem lá os conselhos representativos de classe. O que esses conselhos fazem? O que eles fazem? Nada, né? Não podia falar isso que está filmando, aí complica, entendeu? Isso aí complica. Um dia eu fui falar mal de um sindicato, tinha a presidente do sindicato assistindo a aula. Deu ruim para mim, então eu parei de falar essas coisas. Enfim, eles esquecem essa maldade, deixa a aula fluir um pouquinho aí. Seguinte, esses conselhos, você ficou lá 5 anos na faculdade, se formou, pegou lá a sua graduação e agora eu vou trabalhar. O que ele fala para você? Alto lá. Se você não pagar a mensalidade, não fizer a prova, não se inscrever, você não pode exercer a sua profissão de enfermeiro, de educador físico, de arquiteto, de nutricionista, de contador, enfim, de tudo. Vai ter um conselho lá fazendo essa regulamentação. Você concorda comigo que essa regulamentação feita por essa galera é um poder de polícia? Sim ou não? É, porque ele está limitando o seu interesse. Em prol de qual interesse? Não fala que é o dele, fala que é o público. Em prol de qual interesse? Da coletividade. Então, o que aconteceu? O STF, aquele órgão altamente qualificado, ele falou o seguinte, ó. O poder de polícia administrativa só pode ser exercido por pessoa jurídica, isso que cai pra caramba, só pode ser exercido por pessoa jurídica de direito público. Essa foi a decisão do STF. Ele falou o seguinte, ó, eu só posso ter poder de polícia exercido por pessoas jurídicas de direito público. E essas entidades, antes da decisão do STF, elas eram privadas. Elas eram instituições privadas. Com a decisão do STF, teve que fazer uma modificação. E agora, elas são vistas como o quê? Qual que é a classificação desses conselhos representativos? Como sendo só autarquias.
são chamadas de autarquias profissionais, tá? Você pode encontrar com esse nome. Mas elas são autarquias. Todos eles são autarquias, com exceção de um. Qual foi o que não se encaixou como sendo autarquia? A Ordem dos Advogados. Só a Ordem dos Advogados do Brasil que não ganha a classificação como sendo autarquias. Agora, os outros conselhos de classe, todos eles são vistos como autarquias. Cuidado, peguinha. Ela é sui generis. Ela exerce um serviço público, um serviço de interesse público, mas ela não é autarquia. Ela é única na sua espécie. O sui generis significa isso. Ela é anômala, ela é híbrida, mas ela não é autarquia. Tá? Então a questão está errada quando fala, primeiro, que a Ordem dos Advogados seria uma autarquia. Segundo erro da questão, quando fala que esses conselhos são de direito, o que ele falou? Na questão, falou que eles seriam o quê? De direito privado. Errado. Porque se os conselhos são autarquias, obrigatoriamente serão pessoas de direito o quê? Público. Então, todos os conselhos, eles são de direito público. Pegaram essa informação? Gravaram isso aí para a sua prova? Conselho de classe, eles exercem poder de polícia? Sim ou não? Exercem. Exercendo o poder de polícia, eles são classificados como sendo o quê? Autarquias. Autarquias profissionais, que você pode encontrar lá no dia da sua prova. Manda. Sim, porque é uma sanção imposta pelo Conselho, pelo Poder de Polícia Administrativo. Tem que ter previsão. Lá no seu estatuto, tem que ter uma previsão falando que dentre as penas pode ter a suspensão. Aí vai ter que prever legalidade. Ó, vai suspender em tais situações. Aí vai ter que ter essas previsões aí. Oi? Mas tem uma limitação, nenhum direito é absoluto, não existe direito absoluto. Então eu posso limitar direitos, ainda que sejam direitos fundamentais. Nenhum direito à vida é absoluto. Você tem situações que eu posso ter o aborto terapêutico, eu posso ter o aborto sentimental e outras formas aí de cessar o direito à vida. Beleza? Então pode ter sim limitações. Opa, aí vão vir mais elementos. Pegaram isso aqui? Sim? Bora lá. O colega perguntou, contratação por CLT. Olha lá, o que você vai responder? Autarquias, direito público ou privado? As autarquias? Públicos. Então, em regra, as autarquias contratam com estatutário. 8.112 na área federal, 840 aqui no Distrito Federal. Regra, as autarquias irão contratar em regime estatutário. Exceção, os conselhos de classe podem contratar por CLT. Os conselhos de classe, que são autarquias profissionais, excepcionalmente, é uma exceção que o STF autoriza, eles poderão contratar por CLT. Então, volta e meia, não sei se já notaram isso, sai concurso para o CRN, Conselho Regional de Nutrição, aí sai estatutário. Aí sai concurso para Conselho Regional de Química, teve um concurso dele, acho que em 2019, CLT. Está aberto ainda aí? Aí volta e meia tem concurso seletista. E aí o cara fala, professor, mas por que esse é estatutário e esse é seletista? Porque o STF dá a possibilidade dele escolher contratar como estatutário ou contratar como seletista. É uma exceção. Aí você só responde a exceção se perguntar a exceção na prova. Se a prova só te pergunta, conselhos de classe estatutários, porque eles são autarquias. Pode contratar por regime CLT? Excepcionalmente pode. Não, educação é órgão. Então ele vai ficar como estatutário. O contrato temporário, ele não é seletista. O contrato temporário, ele é uma legislação própria. Então é uma situação diferente. Ele não faz concurso, ele faz processo seletivo. Ele é um agente público, mas é um agente público temporário. É diferente.
a forma do contrato temporário. Bacana? Entenderam isso aqui? Boa. Aí tem mais uma informação. A questão tá boa, tá recheada de coisas para a gente trabalhar. Tem uma informação que fala assim, ó, na penúltima linha, ele vai trazer falando a seguinte informação. Ó, tem personalidade jurídica de direito privado. Tá errado. Porque é de direito o quê? Autarquias públicos. Só que aí, campeão, ele vem falando o seguinte, ó, detém poder de polícia, sim, e gozam de imunidade tributária. As autarquias, elas gozam da chamada imunidade, tributária? Sim ou não? As autarquias gozam da imunidade tributária? Gozam, porém, eu tenho que fazer uma ressalva. A doutrina usa imunidade tributária, mas é uma doutrina mais antiga. A doutrina mais nova, ela fala assim, alto lá, porque tributo é o gênero. Tributo é o gênero. Dentro do tributo, você tem taxas, você tem tarifas, você tem contribuições e você tem impostos. Que eu até mudei a cor para a gente entender isso aqui. As autarquias, elas gozam de imunidade tributária? Sim ou não? Gozam. Mas a imunidade tributária das autarquias, elas se resumem apenas aos impostos. Não a todos os tributos. Está vendo que o nome deveria ser modificado? Seria imunidade para impostos? Porque não é imunidade tributária de todos os tributos. É uma imunidade tributária que é somente para os impostos. E somente para os impostos que estejam relacionados à sua atividade. Como assim, Adenildo? Escolhe uma autarquia que tem aí. Escolhe uma na sua cabeça aí, uma autarquia. Qual? Detran. Detran tem os carros lá, não tem? Esses carros, as viaturas do Detran, estão vinculados à prestação do serviço que o Detran faz? Estão. Esses carros irão pagar IPVA? Não, porque IPVA é imposto. Mas eles vão pagar as taxas e tarifas. O seguro obrigatório, aquelas outras questões que você paga junto do IPVA, você paga outras taxas, outros tributos. Esse tem que pagar. Vamos pegar IPTU. O IPTU é imposto, tudo que começa com I é imposto. Agora, você não paga só IPTU, você paga também lá a tarifa de limpeza, não é? Junto com o IPTU? Tarifa de limpeza tem que pagar, porque a imunidade consiste apenas para impostos. Porém, na sua prova, vai vir com o nome de imunidade tributária. Tá bacana. Veio com o nome de imunidade tributária, mas tem que lembrar que ela é apenas para os impostos que estejam relacionados com a atividade dessa autarquia. Não todos os impostos, mas só aqueles relacionados à atividade da autarquia. E aí a gente fecha a questão 27, ela ficou errada, porque falou que eles seriam de direito privado. Não são. São de direito público porque são autarquias. São de direito público porque são autarquias. Beleza. Podemos ir? Questão 28? Bora lá. Questão número 28. O texto é o mesmo, tá? É o mesmo texto gigantesco que a gente leu na questão 27. Então não vou ler, eu só vou direto aí para as últimas linhas que fala assim, ó. Acerca da informação acima, julgue o item seguinte. Por ter sido criado mediante lei específica, é mais um que você não pode errar. Por ser criado mediante lei específica, a ordem dos advogados possui natureza de autarquia. Ela é justamente, né, a exceção.
Eu não queria que você errasse, até coloquei aí já o gabarito para não ter dúvida de que você iria errar essa questão. Então, ou seja, a OAB, ela é exceção a essa regra. A OAB, ela não será uma autarquia, ela tem uma outra classificação. Beleza? Bora lá. Seguindo. As autarquias, elas serão divididas em autarquias comuns e autarquias especiais. Está acabando aí autarquias, eu acho que a maior delas é autarquias. Estou encerrando aí com vocês. E a gente passa para fundações, empresas públicas e vai seguindo e fechando a organização. As autarquias, elas são divididas em duas espécies. Autarquias comuns e autarquias em regime especial. Autarquias em regime especial, por sua vez, são divididas em três. Só que dessas três, o que cai mesmo são duas. Porque a primeira são as chamadas autarquias educacionais, que são as nossas universidades. As universidades são autarquias em regime especial. O que vai diferenciar uma autarquia comum para uma autarquia em regime especial? Qual que é a diferença de uma autarquia comum para uma autarquia em regime especial? As autarquias em regime especial, elas gozam de uma maior autonomia. Essa é a principal diferença para a sua prova. Quando eu falo em autarquias em regime especial, as autarquias em regime especial, elas vão gozar, elas terão uma maior autonomia em relação às autarquias em regime comum. Quer ver um exemplo? Olha para cá um segundo. Universidades. As universidades, elas vão eleger o seu reitor e esse reitor, ele tem mandato fixo, mandato de 2 anos. Então quer dizer que esse cara vai ficar quanto tempo lá, se ele não fizer nada errado? 2 anos. Agora, bora pegar o Detran, que meu amigo deu exemplo ali. O Detran é uma autarquia normal. Se o governador olhar e falar assim, eu não quero mais o diretor do Detran, ele pode trocar a hora que ele quiser? Sim ou sim? Pode, porque ele não tem mandato fixo. Então, veja que a autonomia é maior para as universidades. Porque as universidades são autarquias em regime o quê? Especial. Então, caiu na sua prova perguntando autarquias em regime especial. São autarquias que gozam de uma maior autonomia. A primeira delas cai pouquíssimo em prova, mas se cair, você sabe, são as universidades. A principal questão das universidades é que elas têm mandato fixo para os seus diretores. O reitor da UNB tem um mandato fixo, diferente dos demais presidentes de autarquias que podem ser exonerados na hora que o chefe do executivo quiser. Outra coisa, ela tem, ou pelo menos deveria ter, autonomia pedagógica. Você pega lá a ementa do curso de História da UNB. É um. Você vai para a Federal de Pernambuco. Eles mudam. Por quê? Porque eles têm autonomia o quê? Pedagógica. Isso aí é uma questão relacionada às universidades. Professor, cai universidades? Muito pouco. Porque eles gostam de cobrar as chamadas agências executivas e as chamadas agências reguladoras. É aqui que as provas gostam de cobrar do candidato. Se ele sabe a diferença entre uma agência executiva e uma agência reguladora. Qual que é a diferença delas? Bora lá. Vou começar falando sobre agências executivas. E aqui eu vou colocar do outro lado aqui
as agências reguladoras. A primeira diferença, e talvez você já consiga matar uma infinidade de questões pegando essa diferença, é que a agência executiva, ela nasce sendo uma autarquia ou uma fundação pública. Quando ela é criada como autarquia ou como fundação pública. Só que essa autarquia ou fundação pública, ela vai, vou até mudar a cor aqui agora, ó, celebrar um tal de contrato de gestão. Eu tenho uma autarquia ou uma fundação pública que está ineficiente. E ela vai lá e celebra um contrato de gestão com a entidade, com o órgão que ela é vinculada. E o que vai acontecer com a celebração desse contrato de gestão? Ela vai ter um aumento da sua autonomia. A sua autonomia vai aumentar. Ela celebra um contrato de gestão com metas, com planos estratégicos, e eu vou aumentar a autonomia dessa agência, dessa autarquia ou dessa fundação, que vai ganhar uma maior autonomia. Mas, em contrapartida, ela tem que ser eficiente, ela tem que melhorar suas metas, os seus resultados. Isso aqui só é para a prova mesmo, porque no dia a dia eu só conheço uma agência executiva, que foi o Inmetro. O Inmetro é a única agência executiva que eu conheço. E nos livros é o único exemplo que os livros colocam. O Inmetro era uma autarquia que estava ineficiente, que celebrou um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia e, em contrapartida, aumentaram a autonomia do Inmetro, e o Inmetro tem que trazer metas, diretrizes, tem que trazer resultados e apresentar para o Ministério. Em contrapartida, ele tem uma maior autonomia. E quando fala maior autonomia, a única que eu vejo na prova é que a dispensa de licitação dela é dobrada. Aumenta, é 2 vezes mais do que as outras autarquias. Ela pode ter uma dispensa de licitação, lá na lei do diabo, lá, 8666, que agora é do diabo 2 vezes, porque tem 2 leis. Eu não aprendi uma, agora o cara coloca mais outra, e eu tenho que saber as 2 ao mesmo tempo, né? Aí complica a vida do professor. Enfim, o exemplo para a prova está aqui no quadro. Olha a diferença. As agências executivas, elas são o quê? As agências executivas? Autarquias ou fundações que celebraram o quê? Um contrato de gestão. Mas quando ela foi criada sendo o quê? Dorme não, se dormir eu taco o giz. Ela foi criada sendo o quê? Uma autarquia ou sendo uma fundação. A agência reguladora já é diferente. Porque a agência reguladora, ela já nasce sendo o quê? Uma autarquia em regime especial. Ela não celebra contrato, ela não faz nada, ela já nasce sendo agência reguladora. Ela já nasce com o objetivo, com as metas, ela já nasce com a sua autonomia, ela já é agência reguladora desde o primeiro dia que ela foi feita. Ela não precisa celebrar contrato de gestão, ela não precisa fazer nada. Ela já é agência reguladora. As agências reguladoras, elas têm como função exercer o poder de polícia administrativa. As agências reguladoras, elas vão ter como função exercer o poder de polícia, o quê? Administrativa. Qual agência reguladora está mais em voga aí nos últimos meses? Que todo dia você escuta, pelo menos uma vez, falar de alguma
agência reguladora na sua vida. E qual que é ela? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é uma agência reguladora, ela já nasceu sendo autarquia em regime especial. E ela tem o quê? Poder de polícia administrativa. Bora pegar alguns exemplos? O exemplo é a vacina, eu acho que é o mais evidente. Para que a vacina seja utilizada, a Anvisa tem que fazer o quê? A liberação. Mas não só a vacina. Ô, professor, estou a fim de tomar uns produtos aí, dar uma secada, carnaval já passou, mas eu quero que 2021 vou tomar umas paradinhas aí para dar uma secada. E aí você tem os produtos que a Anvisa não fez o quê? Não liberou. Então, mesmo que você queira, que você tenha o dinheiro, em regra, aquele medicamento, aquele queimador de gordura, o que for ali, você não pode, em regra, tomar, porque não houve o quê? A liberação da Anvisa. A Anvisa não liberou, ela está exercendo o quê? Um poder de polícia administrativa. Tá? Então, as agências reguladoras, elas têm como função fiscalizar atividades que são executadas por particulares. Eu falei da Anvisa, mas tem a ANEEL, a Anatel, que você passa raiva volta e meia com telefonia móvel, e quem fiscaliza ou deveria fiscalizar a telefonia móvel era a Anatel. E aí, pô, a TIM tá dando problema, alguma coisa do gênero, a Anatel, em regra, fiscaliza essa atividade. E aí ela vai ter o poder de polícia administrativa. Entendido? E aqui eu vou colocar a última informação, a gente parte para questões. E essa última aqui, cuidado, ela tem o chamado poder normativo. Professor, o que seria esse poder normativo? Pô, o nome já vai te trazer uma explicação. Normativo é porque essa agência reguladora, ela emite o quê? Poder normativo. Ela vai fazer o quê, galera? Ela vai fazer normas. Só que você estuda lá no direito constitucional e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei. E quando eu falo lei, não é a lei emitida por agências reguladoras, mas sim as leis emitidas pelo Congresso, emitidas pelo Poder Legislativo. E aí, ó, questão que quando vem derruba candidato. Esse poder normativo, que na prática nós chamamos de resolução. Você já ouviu falar assim, ó, a resolução da Anvisa número tal, a resolução da ANAC número tal, a resolução da ANEEL, da Anatel número tal. Tem poder normativo essa resolução? Tem capacidade de criar obrigações essa resolução? Sim ou não? Aí você vai colocar o depende. O depende é o começo do acerto. Depende do quê, professor? Depende de quem você está falando que vai ser obrigado. Esse poder normativo ele não pode obrigar eu ou você. Não pode. Porque nós somos particulares. Esse poder normativo só vai obrigar quem a agência reguladora fiscaliza. Então, se eu tenho um poder, se eu tenho uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela vai obrigar eu, passageiro? Ela vai obrigar o passageiro? Não. Ela vai obrigar a empresa. A empresa vai estar submetida a essa resolução. E essa questão é chamada na sua prova de poder normativo. É um poder que a agência reguladora tem de editar atos que vão criar obrigações, mas vão criar obrigações apenas para quem? Apenas para quem? Me responde aí. Para quem tem vínculo com aquela atividade e não com o particular. Eu não estou submetido àquela resolução. A Anatel faz uma resolução, eu falo assim, ó, as empresas de telefonia móvel precisam entregar determinada quantidade lá de internet, tal velocidade.
É ela que está submetida a essa resolução, a empresa de telefonia móvel, e não o particular, não o usuário. Bacana? Aí não, porque eles são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito lá, tá? Eles são integrantes lá do Sistema Nacional de Trânsito. Cuidado, viu? Vai fazer PRF? Cuidado com a lei lá que o Código de Trânsito está todo alterado. Se você pegar lá a parte antiga, vai dar ruim lá, porque mudou um monte de coisa no CONTRAN, CONTRANDIF, mudou muita coisa lá. Entenderam isso aqui? Último, para eu fechar, das agências reguladoras. Amigão, seguinte, a agência reguladora, eu falei com você que ela é uma autarquia em regime o quê? Especial. Essas autarquias em regime especial, elas gozam de uma maior o quê, amigão? Autonomia. Dentro dessa maior autonomia, estou falando ainda de agência reguladora, tá? Estou falando ainda de agência reguladora. Eu tenho os dirigentes. E dentro dos dirigentes, eu quero que você pegue duas informações de prova. Duas informações de prova para esses dirigentes. Primeira coisa que adora cair em prova, esse dirigente, ele tem um mandato certo. Os dirigentes, eles gozam de um mandato certo, é diferente do que acontece nas outras autarquias. O presidente da Anvisa ele não pode ser trocado, porque senão ele deveria ser trocado agora, talvez. Tá vendo qual que é a situação? Você tem lá o governo federal, você tem, não estou fazendo política, estou só retratando. Você tem lá o presidente, o governo federal e o presidente da Anvisa. Imagine só, será que rolaria uma pressão? Eu, presidente, nomeio, eu, presidente, tiro. E aí, você vai liberar ou você vai não liberar a vacina? Rolaria uma pressão? Então, por isso que ele tem mandato certo. Ele não foi trocado. Trocou todo mundo. Posso trocar todo mundo, mas não troquei o cara da Anvisa. Por quê? Porque dentro da maior autonomia da Anvisa, o dirigente que vai ficar à frente dessa agência reguladora, ele tem um mandato que? Mandato certo. São 2 anos de mandato. Então, se ele não fizer nada que está previsto como infração, ele não pode ser trocado a um juízo de conveniência e oportunidade. Então, ele tem um mandato certo. Em regra, são 2 anos, tá? Porque vai depender da regulamentação de cada agência. Mas eles seguem esse padrão de ser 2 anos. E quando ele sai, existe uma coisa chamada de quarentena de saída. Professor, o que é quarentena de saída? Está entre aspas, porque assim, vai depender de cada agência, mas o nome é específico. Quando ele sai, ele fica impedido de trabalhar, não em qualquer local, mas na área em que ele atuava. Então vamos novamente voltar ao cara que é presidente da Anvisa. Depois dos 2 anos, o mandato dele acabou, ele saiu. Ele pode agora trabalhar na Pfizer, sei lá, nessas empresas aí de vacinas. Ele pode trabalhar lá? Saiu da Anvisa e agora eu vou trabalhar numa empresa que fabrica medicamentos. Ele pode? Não. Porque se ele estava fiscalizando aquelas empresas, ele tem um monte de conhecimentos que podem ser utilizados de forma indevida. Então o Estado fala, você fica de quarentena. Em regra são 4 meses. Ele fica impedido de trabalhar. Não de modo geral, mas ele fica impedido de trabalhar na área que ele fiscalizava. Pô, mas eu só sei fazer isso, só na área da saúde. Tudo bem. Essa quarentena dele, ela é o quê, amigão? Remunerada. Durante esses 4 meses, ele fica recebendo seu salário, sem trabalhar. Mas ele fica recebendo do Estado, que é uma forma do Estado indenizar pelo fato dele não poder trabalhar na atividade que ele domina.
Pô, eu sou da aviação civil, eu só sei trabalhar com aviação civil e agora eu estou 4 meses impedido de trabalhar dentro do ramo da aviação civil. Então o Estado vai indenizar, o Estado vai pagar ali um valor, um salário, continuar pagando o salário dele por conta dessa quarentena que ele ficou lá. Beleza? E aí eu fechei autarquias, vamos fazer questões, vamos trabalhando aí esse tópico com vocês. Estou na questão número 30. 29. Ah, tem uma tal de autarquia territorial. Relaxa. Bora lá. 29. Fundação Universidade de Brasília. No que diz respeito ao controle da administração pública, julgue o item subsecutivo. As autarquias territoriais não detêm autonomia política. O que é uma autarquia territorial? São os territórios. Território não é ente federado, cuidado com isso, tá? O Brasil não tem mais território, o último era Fernando de Noronha, virou Pernambuco. Não tem mais territórios no Brasil, mas se for criado um território, ele não é ente federado, ele vai ser uma autarquia, chamada de autarquia territorial. E ela não tem autonomia política. Autonomia política é fazer leis. Nenhuma das entidades administrativas vai poder fazer leis. Então, o território, ele não irá fazer leis, ele não tem autonomia política, beleza? Isso é chamado de descentralização geográfica ou territorial. É a criação de territórios. Então, a questão aí correta, eles não vão possuir autonomia política. Nenhuma das administrativas gozam de autonomia política. É a capacidade de autogoverno, isso aí é das entidades políticas. Agora sim, questão 30. CESP e FAM 2018. Considerando os ditames constitucionais da administração pública, julgue o item que se segue. Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder público com a finalidade de ampliar sua autonomia financeira e gerencial. Olha para cá, ó. Ele só não deu nome para você, mas ele explicou. Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder público com a finalidade de ampliar, aumentar a sua autonomia financeira e gerencial? Sim ou não? Pode. É o que nós vamos chamar de agências o quê? Executivas. Agências executivas são autarquias ou fundações públicas que celebram contrato de gestão com o poder público e, em troca, vão ter uma maior autonomia. Questão 30, correta. Ela está justamente falando da possibilidade de criar uma agência executiva. É justamente aí essa parte de criação de agência executiva. 30, correta. 31. CESP 2015. Acerca de modelos e conceitos relacionados à administração pública, julgue o item que se segue. A classificação de autarquias e fundações. Abre o seu olho aí já, ó. Autarquias e fundações. Se você está antenado, você já exclui o quem? Se eu estou lendo essa questão, eu já vou excluir quem dela? Agências reguladoras, porque ela falou de fundações. Então não tem como eu falar de agências reguladoras. Eu já estou visualizando a parte de cá, de agências executivas. Porque somente agências executivas que têm a possibilidade de uma fundação ser agência executiva. Aí ele falou lá, a administração para a classificação de autarquias e fundações em agências executivas aprimora mecanismo de acompanhamento e avaliação dos resultados apresentados por essas instituições. Bora lá. O que ele está falando aí? Justamente do contrato de gestão. O contrato de gestão é: eu, Estado, vou aumentar a sua autonomia, mas eu vou fiscalizar o que você está fazendo, se você está melhorando ou não a sua eficiência, se os seus números estão melhorando ou se estão a mesma coisa. Então vai ter um acompanhamento
das execuções feitas por essa agência executiva. Ela vai ser monitorada, acompanhada por essa entidade, ou melhor, por esse órgão que está ali celebrando o contrato com ela. Questão 31, correta. 32. 2016, Tribunal de Contas do Pará. Julgue o próximo item relativo à legislação administrativa. Como é uma autarquia do tipo especial, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, criada por lei para fiscalizar e regular a prestação dos serviços públicos concedidos, não possui autonomia financeira nem administrativa? Pô, se ela é uma agência reguladora, ela é o quê? Uma autarquia em regime especial. Sendo ela autarquia em regime especial, ela goza sim de autonomia, e ela goza de mais autonomia do que as outras autarquias. Questão 32 errada. Questão 32 errada, porque ela vai sim gozar de autonomia financeira, autonomia administrativa, orçamentária, e ainda vai ter uma maior autonomia, porque eu estou falando de autarquias em regime especial. 33. Julgue o item a seguir, relativo à evolução da administração pública. Agências reguladoras são autarquias especiais, cuja principal função é controlar empresas públicas, uma vez que regulam e fiscalizam a prestação de serviço por parte do governo. As agências reguladoras, elas nascem para fiscalizar o governo? Não, porque elas vão exercer qual poder, amigão? Qual poder que elas vão exercer? E o poder de polícia administrativa fiscaliza governo ou fiscaliza pessoas privadas, particulares? Governo ou particular que vai ser fiscalizado pelo poder de polícia? Particulares. Então ela não nasce para fiscalizar empresas públicas. Ela nasce para fiscalizar particulares, para fiscalizar empresas privadas que exercem serviços públicos. A questão aí está errada e fechamos autarquias, que é a maior delas aí. Fechamos as autarquias. Partiu, vamos para a próxima aí. Qual que é a próxima que apareceu para a gente? Próxima entidade que eu coloquei aí em jogo são os chamados consórcios públicos. Olá, enquanto eu apago o quadro aqui, você dá uma respirada. E eu vou para o tal dos consórcios públicos. Que basicamente você já sabe o que precisa ser dito aí sobre consórcios. Ô, professor, não sei não falou nada sobre eles. Sabe, cara? Você vai entender agora o porquê que eu estou te afirmando. Quando eu falo em consórcios, em consórcio público, para você entender consórcio público, bora lá. Eu tenho serviços públicos. Beleza, serviços públicos. O que vem a ser um consórcio? É a união, é a junção de entes políticos. É a união, é a junção de entes políticos para prestar um serviço público. Então, quando eu falo de consórcio público, eu estou falando que eu vou juntar entes políticos que se juntam, que se unem para a prestação de um serviço público. Eu vou falar o mais fácil, o mais tranquilo de visualizar, é o seguinte, ó. Eu tenho o município A, eu tenho o município B e eu tenho aqui o município C. São 3 municípios bem próximos um do outro e todos eles têm pessoas morando
Se tem pessoa, tem lixo sendo produzido. Se tem lixo sendo produzido, eu preciso fazer o que com esse lixo? A coleta. Coletar e mandar para um local, uma destinação específica. Só que coletar lixo não é barato. Eu tenho que contratar caminhão de lixo, eu tenho que contratar pessoas para trabalharem, eu tenho que ter um local, um aterro sanitário, e os municípios são muito pequenos. O que eles podem fazer? Estão todos próximos um do outro. O que é mais barato? O que é mais eficiente? Ter um serviço de coleta de lixo no A, um no B, um no C? Não, é mais fácil você fazer um consórcio público entre esses municípios, eles se juntam, celebram um contrato e criam um consórcio público. Esse consórcio, ele vai comprar um caminhão, vai ter um aterro sanitário, vai ter poucos funcionários, aí ele vai, segunda-feira no município A, coleta o lixo, vai terça aqui no B, volta aqui no C, faz a coleta e consegue atender todos os municípios. Isso é um consórcio público. Consórcio público é a junção de entes políticos para a prestação de serviços públicos. Entenderam o que vem a ser o consórcio? Ele vai ter que ser vai celebrar aqui uma lei entre eles, vai fazer uma espécie aqui de acordo entre esses municípios aqui para fazer a celebração do consórcio. Eu falei só municípios, mas nada impede, e tem um consórcio criado no Brasil, feito entre União, Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Construíram o Parque Olímpico para as Olimpíadas. As Olimpíadas, o Parque Olímpico, foi feito um consórcio, que você tinha governo federal, você tinha o governo do Estado do Rio de Janeiro, que é outro ente federado, e você tinha o município do Rio de Janeiro, que fizeram um consórcio para construir o Parque Olímpico. Isso é um consórcio público. Para minha prova, o que eu preciso saber? Primeiro, o que é o consórcio? Beleza, pegamos. E segundo, a natureza jurídica desse consórcio. Eu primeiro descobri o que é. E agora eu tenho que saber que esse consórcio ele tem duas naturezas. Ele pode ser um consórcio de direito público ou ele pode ser um consórcio de direito privado. Se ele for um consórcio de direito público, ele é chamado de associação pública. E a associação pública nada mais é do que uma autarquia. E tudo que eu te falei sobre autarquia aplica-se ao consórcio público de direito público, porque ele é criado na forma de associação e a associação é tratada como se fosse uma autarquia. E se ele for de direito privado, graças a Deus não é nossa matéria. Aí ela vai para as leis, ela vai para o Código Civil e vai sair da nossa matéria. E aí eu não preciso estudar no direito administrativo os consórcios públicos de direito privado. Vão para o direito privado, não é nossa matéria. O que eu preciso para a prova é conceituamos. Saber a natureza. Sob a natureza, pode ser direito público ou direito privado. Se for um consórcio público de direito público, eu chamo de associação pública e eu vou tratar como se fosse uma autarquia. Se ele for de direito privado, ele é regido pelo Código Civil e aí deixa de ser matéria propriamente dita das provas de direito administrativo. É menos coisa aí para a gente estudar, porque ele vai fazer parte da matéria civil e não da matéria administrativa propriamente dita. Vamos fazer as questões aí, acho que tem duas só que eu coloquei, e vamos falar sobre consórcios públicos. Vamos lá.
Aí para você, consórcio público, questão número 34, 2018, prova de auditor de controle interno. Falou o seguinte aí para você, ó. No tocante às organizações da sociedade civil de interesse público e aos consórcios públicos, julgue o item subsequente. O consórcio formado por entes públicos pode assumir... Ixi, isso eu esqueci de tirar a peste dos gabaritos. O consórcio formado por entes públicos pode assumir a forma de pessoa jurídica de direito privado. Aí responde, cara. Pode aí, tira a onda, né? Já tá com o gabarito aí na sua frente estampado. Certo ou errado aí? Tá certo, né? Porque eles podem ser tanto de direito público, como pode ser de direito o quê? Privado. Eu fui fazer o gabarito e acabei não tirando aí na hora de editar. Mas, enfim, importante é a gente pegar a informação. E aí eu tenho que ela pode ser tanto de direito público, como pode ser de direito privado. Show. 35. No que diz respeito à administração pública brasileira contemporânea, julgue o item subsequente. Consórcios públicos são uma forma de associação entre entes públicos e privados, que permite uma gestão associada de recursos humanos, financeiros e material. Errado nós sabemos que sim. Mas qual que é o erro aí agora? Agora tem que justificar, já que eu te dei a resposta. Quem faz parte do consórcio público? Somente entes públicos, somente entes políticos. Eu não posso falar de entes particulares. Cuidado para você, amigão, não confundir com isso aqui, ó. PPPs não são consórcios. É a famosa parceria público-privado. A parceria público-privado, ela está ganhando fama aí, principalmente na saúde. Você tem aí várias parcerias público-privado e você tem lá o Estado. Ah, eu estou com um hospital. Eu, o Estado, dou um hospital para essa parceria. E você, Instituto fulano de tal, gerencia o hospital que é público. Isso é uma parceria público-privado. Não é consórcio público. Consórcio público é só quando tem o que? Entes políticos. É só Estado que está ali naquele consórcio público. Só que é o DF mais um município do estado de Goiás, aí está fazendo um consórcio. Se eu coloco uma pessoa privada ali no meio, aí eu já viro PPP, parceria público-privado. Que aí o pessoal da saúde consegue vivenciar isso aí de mais próximo. A gente tem aqui no DF algumas parcerias público-privadas, em especial na área da saúde, que está em outra parte do direito administrativo. Show? Então, consórcio somente entre entes públicos, entes políticos. Bora lá. Fechamos consórcios públicos. Fundação pública. Fundação pública. Também é muito fácil, muito tranquilo de você entender o que precisa a fundação pública. Primeira coisa, você não pode, em hipótese nenhuma, confundir fundação pública com fundação privada. Porque a fundação privada não é fundação pública de direito privado, mas é fundação privada. O que seriam? Quais seriam aí as fundações privadas que existem? Pô, eu estou cheio do dinheiro, jogador de futebol, cantor de pagode, qualquer coisa que dá muito dinheiro aí no Brasil. Sei que não vai ser a educação, não vai ser saúde, mas vai ser aí o cara que joga bola, faz alguma coisa, ele está lá com um monte de dinheiro sobrando. Aí um belo dia ele fala, pô, vou fazer uma fundação para ajudar concurseiros no Brasil. Olha aí, deveria ter, né? Não tem ainda uma fundação dessa aí, mas fundação Adenilton Almeida, que vai ajudar concurseiros espalhados pelo Brasil. Vai dar bolsa, vai dar isso, vai dar aquilo outro. É uma fundação privada, porque não é o Estado que está fazendo.
é uma empresa, é uma pessoa física que tirou parcela do patrimônio e personificou como sendo uma fundação. Aí você tem Viva Cazuza, Fundação Ayrton Senna, nem sei se ainda tem Xuxa Meneghel, Roberto Marinho. Você tem... Oi? Recebe. O Estado pode dar uma isenção de impostos, o Estado pode dar uma área para essa fundação poder fazer ali a sua sede. Aí você fez uma fundação que vai ajudar moradores de rua, ou melhor, pessoas em situação de rua, né, para ficar o nome correto. E aí o Estado, vou lá e te dou uma área. Fala assim, ó, vou doar para você esse prédio que o Estado tem para você tocar a sua ONG, tocar a sua fundação. O Estado pode dar incentivo, tá? Então pode acontecer. Mas continua sendo uma fundação privada, que recebeu o auxílio do Estado. Mas é privado porque foi você, pessoa física, que criou. E o Estado ele também pode criar fundações? Sim ou sim? Pode. Só que as fundações do Estado, pelo nome, você já tira. São fundações públicas. Essas fundações públicas, qual que vai ser a função dela? Qual que é a função das fundações públicas? Social. Pode ser educação, pode ser saúde, pode ser FUNAP, Fundação de Amparo ao Egresso do Sistema Prisional, pode ser a FUNAI, que vai fazer aí a questão de índios, podem ser várias fundações. Pode ser a Fundação Universidade de Brasília, FUB, área social, educação. Pode ser a Fundação Zoológico de Brasília, pode ser a Fundação Hemocentro de Brasília. São fundações, são ações que o Estado faz no sentido que? Social. Nada de falar sentido econômico. Eu não tenho uma fundação, um banco como fundação, não. Eu tenho as fundações que vão fazer atividades sociais. Educação, saúde, cultura, são essas as ações que eu vou fazer por meio de fundações. E aí vem a parte que vai dividir a questão de vocês. É que essas fundações, elas vão ter, até mudei a cor, a sua natureza jurídica. Essas fundações terão a sua natureza jurídica. E a natureza jurídica dela pode ser duas. Elas podem ser fundações públicas de direito o quê, amigão? Público. Elas podem ser fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público, elas são chamadas pela doutrina como sendo fundações autárquicas. Porque as fundações públicas de direito público, elas são tratadas como se fossem autarquias. Então, tudo que eu te falei de autarquias servem para as fundações públicas de direito público. Imunidade de impostos, contratação de pessoal, tudo aquilo que eu te falei de autarquias vai servir para as fundações públicas de direito público. Já as de direito privado, elas são chamadas de fundações governamentais. E elas estão mais próximas das empresas públicas e sociedade de economia mista. Quer ver um exemplo que você tem que associar de imediato aí? Aqui é cargo público. Cargo público, estabilidade, estatutário, 8.112. Aqui já é seletista, porque ele vai contratar por meio de emprego, é emprego público, é seletista. Lembro que aqui no DF tinha uma fundação chamada Fundação Zerbini, que aí fazia contratações lá de agente comunitário de saúde. Tinha essa fundação aqui, era fundação pública de direito privado. E aí você tem outras acepções.
Traz para a prova, não precisa nem decorar nome de fundações, só pega essa estrutura. Direito público, tratada como autarquias. Direito privado, são chamadas de governamentais, elas vão ser tratadas como empresas públicas ou sociedades de economia mista. E aí podemos fazer as questões gabaritadas aí para facilitar a vida, né? Questão 36, Procuradoria-Geral de Pernambuco. Com relação à organização administrativa e à administração pública, direta e indireta, julgue o item a seguir. A criação de fundações públicas de direito público, as fundações públicas de direito público, ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Correto. Porque se ela é de direito público, ela é chamada de fundação o quê? Autárquica. Como é que eu faço para criar uma autarquia? Por meio de lei específica. Precisa de outra coisa? Precisa de registro? Não, porque ela é criada por lei. Então, se ela é da mesma forma de uma autarquia, então eu não preciso fazer o registro em órgão constitutivo, eu posso ir automaticamente a criação dela dar-se-á pela lei. Questão 37. Com referência às características dos órgãos e das entidades da administração, direta e indireta, federal, julgue o item seguinte. Fundações públicas federais são órgãos, eu não gosto dessa terminologia, são órgãos que possuem personalidade jurídica de direito público e que realizam principalmente a exploração de atividades econômicas. Fundação faz atividade econômica? Faz qual serviço? Social. Eu não gosto dessa terminologia que eles usam de órgãos personalizados. Cara, se é órgão, não é personalizado. Mas tem alguns professores mais antigos, assim, professor que eu falo livros mais antigos, que falam que fundações são órgãos personalizados. É meio estranho, porque se eu explico que órgão não tem personalidade, e agora eu falo que é um órgão personalizado, mas você vai encontrar em livros mais antigos falando dessa forma, tá? Então acaba que fica meio estranho, porém, o erro maior é falar que ela explora atividade econômica. Vamos para a próxima aí. 38. João Pessoa. Acerca da organização administrativa, a organização da administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, julgue o item a seguir. É possível a constituição de fundação pública de direito público ou de direito privado para exploração direta de atividade econômica pelo Estado, quando relevante ao interesse público. Mesma pergunta. Cara, fundação pública, ela nasce com o objetivo de fazer o quê? Serviços sociais. Então, nada de falar que fundação vai explorar a atividade econômica. Ótimo. Último aí para a gente terminar a organização. A organização é bem grande mesmo. Então vamos para a última parte dela aí. É aquilo. A proposta, quando me chamaram, é aula de exercício. Mas não dá só para fazer exercício se não tiver a parte teórica. Então eu estou passando aí uma parte teórica para você e fazendo as questões. Porque senão a gente só faz as questões e chega num ponto que acaba só reproduzindo o gabarito. E aí eu prefiro fazer essa parte expositiva e fazer as questões e a gente consegue revisar e aprofundar aquilo que é necessário. Bora lá. Próximo tópico são as chamadas empresas estatais. Quando você vir lá na sua prova, lá no seu livro, no seu PDF, na sua aula,
falando de empresas estatais é o gênero. E dentro das empresas estatais, dentro desse gênero empresas estatais, eu vou ter as empresas públicas e as chamadas sociedade de economia mista. Então, quando você fala empresas estatais, estou falando o gênero. E esse gênero é formado pelas empresas públicas e pela sociedade de economia mista. Tanto, isso aqui é comum para todas, tá? Tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, as duas, empresas públicas e sociedade de economia mista, as duas, elas têm natureza jurídica de direito. Qual que é o direito que ela vai ter? Público ou privado? Privado. Amigo, as duas são de direito privado. Você encontra algumas questões que ficam querendo colocar a sociedade de economia mista como direito público. Não, as duas são de direito privado. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, as duas serão de direito privado. Próximo. As duas serão autorizadas por lei. Elas são criadas ou elas são autorizadas por lei? Então, se elas são autorizadas, eu preciso, além da lei, eu vou precisar de mais o que além da lei? O que eu preciso além da lei? Pode falar mais alto. O registro lá no órgão competente. Isso vai valer para as duas. Vai valer tanto para as empresas públicas quanto para a sociedade de economia mista. As duas devem ser registradas no órgão competente, no local competente. Isso tudo já tinha falado, não é novidade. A novidade vai vir aqui, ó. Essas empresas, elas vão ter duas funções. Quais são as finalidades das empresas públicas e sociedade de economia mista? Elas podem ser criadas para prestar serviço público. Me fala uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público. Qual que vem na sua cabeça aí? Correios. Quem mais? Além dos Correios. Pô, professor, só lembrei dos Correios. Não, o Banco do Brasil vai prestar serviço público, não. Chega lá pedindo um empréstimo como serviço público. Eles não vão te dar. SEB, CAESB, Metrô, todas elas são prestadoras de serviço público. Ou então, agora você pode falar os bancos. Elas vão fazer o serviço de exploração, explorar a atividade econômica. Então eu só crio em uma dessas duas ações. Ou eu crio uma empresa para prestar serviço público, ou eu crio uma empresa para fazer a exploração da atividade econômica. Conseguiram visualizar? Explorar a atividade econômica. Você escutou aí, semana toda, Petrobras. Ela explora a atividade econômica. Tira o minério, tira lá o petróleo e vende. Está explorando a atividade econômica. O banco, que alguém falou, Banco do Brasil explora a atividade econômica. Caixa Econômica explora a atividade econômica. Tá? São empresas ou sociedade de economia mista que foram criadas para explorar a atividade econômica. Olha para cá um segundo e você já copia. Elas podem ser criadas com o objetivo de lucro?
elas podem ser criadas com o objetivo de lucro ou não podem ser criadas com o objetivo de lucro? É uma questão que eu vejo até naqueles quadrinhos resumos, que a galera, fazer um quadrinho resumo. Aí não sei de onde que tiraram, eles colocam que essas empresas podem ser criadas com o objetivo de lucro. Errado. Qualquer questão que você pegar do CESP, essa questão vai estar errada, falando que elas podem ser criadas com o objetivo de lucro. Professor, mas ela tem lucro? Tem. Mas o lucro é consequência da atividade desenvolvida. O Banco do Brasil não foi criado com o objetivo de ter lucro. O Banco do Brasil foi criado com o objetivo de explorar a atividade econômica. Mas por que ele explora a atividade econômica? Por uma questão de incentivo. Porque ele vai financiar o empresário lá, o microempresário, ele vai financiar o produtor rural. A Caixa Econômica é o maior financiamento habitacional que você tem é da Caixa Econômica. Então, assim, ele não é criado com o objetivo de ter lucro. Para que eu construí, para que eu montei a Petrobras? Segurança pública. É segurança nacional. A Petrobras, ela existe por uma questão de segurança nacional. Só você raciocinar comigo. Se eu pego uma empresa estrangeira e deixo ela entrar no Brasil e ela retirar todo o petróleo brasileiro, significa que o Brasil está na mão daquela empresa. Não que não esteja na mão da Petrobras, mas enfim. A ideia é, se eu deixo uma empresa estrangeira extrair o petróleo, sem petróleo, sem combustível fóssil, eu não consigo tocar nada. Então aí, por uma questão de segurança nacional, a exploração de petróleo é feita por uma empresa brasileira. Por isso que a Petrobras explora a atividade de exploração de petróleo ali e explora a atividade econômica. Professor, mas ela tem lucro? Sim, mas o lucro é consequência da atividade desenvolvida. Não é a finalidade de criar. Entenderam? Porque aí vem a questão e fala, posso criar uma empresa pública com a finalidade lucrativa? Aí o cara pensa, o banco dá lucro. Está correto. Não, está errado. O lucro é consequência da atividade desenvolvida, desempenhada por essa empresa. Ela é criada ou para explorar a atividade econômica ou para fazer a prestação de serviços públicos, mas não pode ser criada com o objetivo de ter lucro. Bacana. Para fechar, e aí essa parte é mais importante, eu vou deixar aqui no cantinho para você. O que mais cai não é nem as características comuns. Mas, pelo incrível que pareça, o que mais vai cair para vocês são as diferenças entre empresas públicas e sociedade de economia mista. E são 3 diferenças que você vai ter na sua prova. 3 diferenças. Aí eu tenho empresa pública. Se você quiser visualizar, visualiza a Caixa Econômica como sendo uma empresa pública. E você vai ter a Sociedade de Economia Mista. E aí visualiza o Banco do Brasil como Sociedade de Economia Mista. E eu vou analisar 3 coisas. 3 coisas que eu vou analisar. Eu vou analisar, primeiro, o capital. Eu vou analisar a forma societária e eu vou analisar o foro processual. E é isso aqui que eu vou levar lá para o dia da minha prova. Bora lá. Primeira diferença que eu tenho entre um e outro. Qual que é a primeira análise que eu faço?
Referente ao capital. As empresas públicas, o capital dela vai ser o quê? Vai ser um capital todo público. Vai ser um capital que é 100% público. Nas empresas públicas não tem capital externo. Todo o capital é do Estado. Todo o capital vem do Estado. Beleza? Caixa Econômica é tudo do Estado, é tudo do governo federal. Você não tem capital de fora, capital privado. Na sociedade de economia mista, você tem uma junção. Você tem o capital público mais o capital o quê? Privado. Só que quando eu falo de sociedade de economia mista, o capital público, ele vai ser o quê? Maioria. Eu tenho capital público e capital privado, mas o capital público ele é maior do que o capital privado. Beleza? Mas os dois vão estar existindo na sociedade de economia mista. Próximo é referente à forma societária. Quando eu falo de empresa pública, ela pode ter qualquer forma prevista na lei. Qualquer uma que ela quiser, desde que esteja previsto na lei, ela pode ter. Qualquer forma prevista em lei pode ser adotada nas empresas públicas. Em contrapartida, a sociedade de economia mista, ela pode somente ser a chamada sociedade anônima. Que a gente chama de SA. Se tiver curiosidade, a partir de hoje você vai olhar lá, SEB SA. Você vai usar CAESB SA, Banco do Brasil SA, Eletrobras SA, porque todas as sociedades de economia mista somente podem adotar a forma societária de SA, de sociedade anônima. Não podem adotar a forma que não seja de sociedade anônima. Bacana? Isso aí você encontra no dia a dia de prova. Enquanto que a empresa pública adota qualquer forma, a sociedade de economia mista só pode adotar a forma de sociedade anônima. É o famoso SA. E por fim, cuidado com isso aqui, ó. Foro processual. Cuidado, principalmente vocês que vão fazer prova de concursos do Distrito Federal, tá? Porque acontece o seguinte. Qual que é o foro? Qual que é o foro processual? Essa informação, ela só vale para as empresas públicas e sociedade de economia mistas no âmbito federal. No âmbito federal. Essa informação não vale para o DF. Só vale para as empresas federais e a sociedade de economia mista federal. Não vale para a SEB, CAESB, Metrô, BRB, porque eles são distritais. Aí a regra é diferente. Empresas públicas. Se eu tenho uma demanda envolvendo empresa pública, vai para qual local? E aí eu faço uma pergunta para você, não esquecer mais isso. Me ajuda aí, somente o pessoal da polícia. No Brasil, o que é mais assaltado? O que eles assaltam mais? Caixa Econômica ou Banco do Brasil? Banco do Brasil ou Caixa Econômica? Por quê? Porque o cara estuda direito administrativo. O cara, antes de fazer um assalto, ele pega e estuda direito administrativo para ele saber a possibilidade, o que é mais fácil de assaltar. Pelo seguinte ponto, a Caixa Econômica é uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se eu tenho uma demanda envolvendo empresas públicas, em qualquer local, pode ser lá no Acre, uma agência da Caixa Econômica
A competência é da Justiça Federal. Qualquer demanda envolvendo empresas públicas federais vai para a Justiça Federal. Se vai para a Justiça Federal, a competência para fazer o inquérito é da Polícia Federal e não da Polícia do Estado. Não é 38, não é isso aí que o cara vai usar. É a COT, é aquele esquema todo lá, é a Polícia Federal. Então é mais fácil eu assaltar o Banco do Brasil. Porque aí é o quê? Justiça estadual. Então, se eu assalto o Banco do Brasil, é a Justiça Estadual do Acre. Lá no Acre, o Banco do Brasil. E a polícia que vai investigar é a Polícia Civil do Estado. Uma vez que a competência de polícia judiciária do Estado é a própria Polícia Civil. Então, o cara que vai fazer alguma coisa aí, é melhor estudar direito administrativo, fica mais fácil aí, até para fazer essa atividade ilícita, o direito administrativo vai ajudar nessa ação. Ou seja, você não vai esquecer isso na sua prova. Justiça Federal para as empresas públicas. E Sociedade de Economia Mista vai para a Justiça Estadual e vai fazer aí a Polícia Civil vai fazer a investigação. Ok? Fazer essas questões e eu acho que é o tempo aí do intervalo. A gente termina com esse esqueminha aí. Opa, esqueci meu papel, tá aqui. Ó, são só essas 3 questões, né? 4 questões aí, da 39 a 42. E aí eu encerro a parte de organização administrativa. Questão 39, STM, prova de 2018. Em relação à organização administrativa e à limitação e à licitação administrativa, julga o item a seguir. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar a atividade econômica. E aí? Você pode escolher o erro, né? Primeiro, elas são de direito o quê? Privado. E segundo, pode sim explorar a atividade econômica. 2 erros na questão 39. Ela é de direito privado e não público, e ela pode sim fazer a exploração da atividade econômica. Questão 40. Procuradoria-Geral de Pernambuco. Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sobre qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sobre a forma de sociedade anônima. Só olhar no quadro você responde. As empresas públicas, qualquer forma prevista no direito. E a sociedade de economia mista, somente na forma de sociedade anônima, somente na forma de LTDA, de SA, tá? Só na forma de SA. Questão 40, correta. Questão 41. A respeito de organização administrativa, de atos administrativos e de autarquias, julgue o item a seguir. Apesar de ter o tipo societário de sociedade anônima, a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito público? Não, são direito privado. E a última, e a gente sai para o intervalo, questão 42, acerca da organização administrativa da União, julga o item seguinte. Sociedade de economia mista é empresa estatal com personalidade jurídica de direito privado. E aí, tá ok? Seu capital é oriundo tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Perfeito. E aí eu termino organização administrativa. Vai lá, bebe uma água, respira, volta e a gente fala de poderes administrativos. É um novo tópico aí para você.
Vamos lá? Vamos voltando aí, né? Intervalo, se deixar muito tempo o pessoal não volta, então tem que correr aí, senão o pessoal foge. Sei que é difícil, à noite, já trabalhou o dia todo, o pessoal acaba ficando um pouco mais cansado. Então vamos voltando aí, começar um tema novo, vou começar com vocês sobre poderes administrativos ou poderes da administração. Aí você vai fazer um favor para mim, pegar o material da aula de hoje, a gente vai trocar o material. Por quê? Porque aí eu já peguei a parte de poderes e transformei, mudei o material, a forma de trabalhar, porque como eu estou fazendo a parte teórica junto, então para ganhar tempo eu já fiz um material com muita coisa aí de teoria que eu vou utilizar, já coloquei no material. Então eu vou só migrar. Eu terminei a organização administrativa com aquelas questões do material 1, e aí eu transformei o material e fiz esse aí para ficar mais fácil para a gente acompanhar, beleza? Então a parte de poderes, eu já começo no material que você recebeu na aula de hoje. Tranquilo? Bora lá. Vai ficar mais rápido aí, fica até melhor para você. Essas aí são as questões que eu migrei, entendeu? Eu migrei as questões para esse material que você recebeu hoje. Aí você vai perceber que tem algumas informações, tem algumas coisas que eu passo no quadro, que eu já deixei anotado aí, que fica mais fácil para vocês acompanharem. Bora lá! O que eu quero trabalhar aí agora? Eu vou trabalhar a parte de poderes da administração, que você pode também receber o nome de poderes administrativos. Não confundam na prova de vocês, quando fala de poderes do Estado. Poderes do Estado é o que você aprende no direito constitucional, que aí você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo e você tem o poder judiciário. Isso aqui é conteúdo do direito constitucional. O direito constitucional ele vai te explicar o que o executivo faz, o que o judiciário faz, o que os outros poderes ali, que são poderes do Estado. A minha função é trabalhar os chamados poderes da administração. O que são poderes da administração? Traduzindo de forma bem rápida para você. Eu tenho a administração pública. A administração pública, ela está aqui. Qual que é o objetivo, qual que vai ser a finalidade que a administração busca, que a administração pública vai buscar? Qual que é a finalidade que eu, administração pública, busco, eu, administração pública, tento atingir? O bem público. Eu, administração pública, eu quero buscar, eu quero achar o bem público, atingir o bem público. Para eu, administração, conseguir atingir esse bem público, eu tenho que dar para a administração prerrogativas, eu tenho que dar para essa administração poderes para que ela consiga atingir o seu objetivo. Então, os poderes administrativos, eles são vistos como instrumentos, a prova gosta disso aqui, ó, instrumentos que eu dou para a administração para que ela consiga ficar acima do particular e consiga atingir o seu bem público. Então, quando eu falo de poderes administrativos, eu estou falando de prerrogativas da administração para atingir o interesse público. E aí você tem o poder de polícia, você tem o poder hierárquico, você tem o poder disciplinar, que são instrumentos dados para a administração pública na busca, na situação de atingir o interesse público. Esse é o conceito inicial. Tanto é que você pode encontrar o nome de poderes instrumentais. Tem algumas provas, alguns livros que usam o tema poderes instrumentais. Pegamos isso? Beleza. Aí começam a vir as questões habituais de prova. Esses poderes, ele vai ter uma característica, que é a característica que mais cai na prova. Qual que é a principal característica desses poderes? Eles são obrigatórios. Eles são
irrenunciáveis. Isso aqui, ó, é o que cai. Irrenunciáveis. Ou seja, eu posso renunciar, abrir mão de um poder que o Estado me dá? Eu, agente público, policial, estou diante de uma situação de flagrante. E aí o Código de Processo Penal, ele fala do flagrante obrigatório, que é o agente policial, ele tem a faculdade ou a obrigação de agir diante de uma situação de flagrância? Obrigação. Eu não vou, eu tenho medo, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou agir. Não, não dá, cara. Se você ganhou do Estado o poder de polícia, você tem a obrigação de agir. Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou da área da saúde. Estou no meu plantão, mas não vou agir, não quero agir. Não pode. Os poderes, eles são o quê? Irrenunciáveis. É um tema bem tranquilo até agora e que cai muito nas provas. Você sempre encontra questões te perguntando sobre essa situação aqui. O que são poderes administrativos? São instrumentos, são características, são prerrogativas que a administração recebe para atingir o seu interesse, atingir o bem comum, o bem público. Sendo que esse poder, esses instrumentos, eles são irrenunciáveis. Eu, administração pública, eu, agente público, não posso abrir mão desse interesse, senão eu estou diante de uma situação irregular. Pegamos? Beleza. Aí vem tranquilo agora. O próximo tópico que aparece na prova, e esse a gente vai investir um tempo maior, é o chamado abuso de poder. Abuso de poder. Quando eu falo abuso de poder, primeiro esqueminha é a forma. São as formas que eu tenho para praticar o abuso de poder. Quais são as formas que eu tenho de abuso de poder? Eu tenho tanto na forma de ação ou na forma de omissão. E talvez seja um dos tópicos que o CESP mais gosta de cobrar dentro de abuso de poder. Caiu na prova da PRF 2019, perguntando sobre isso aí. Caiu na prova da Secretaria de Educação, Banca CESP também, perguntando justamente sobre essa possibilidade. Quais são as formas da conduta, a conduta do agente? Isso aqui, ó, tá falando sobre a conduta. Ela pode ser tanto na sua forma de ação comissiva, como pode ser na forma de omissão. O abuso de poder, quando a gente fala, muitas vezes o cara confunde, fala assim, abuso dá ideia de ação, não dá? Abuso, eu estou abusando de alguma coisa, dá ideia de ação. Mas para a sua prova, o abuso de poder, ele pode ser tanto por uma conduta de ação, mas também pode ser por uma conduta de omissão. Isso é tópico que você tem que dominar. O abuso de poder pode ser na sua forma de ação, mas pode ser na sua forma de omissão. E esse abuso de poder, ele tem as suas modalidades. E são duas modalidades. Dentro do abuso de poder, eu tenho uma modalidade que eu chamo de excesso de poder. Cuidado, ó. O excesso de poder. O excesso de poder, ele é um vício referente à competência. Ele é um vício que vai falar sobre competência. É o excesso de poder. E eu tenho, dentro dessa modalidade, desse gênero, abuso de poder, eu tenho o chamado desvio de poder. O desvio de poder, ele é um vício que vai se encontrar no requisito finalidade. Tanto que algumas provas chamam de desvio de finalidade. E eu vou estruturar isso aqui com você. Primeiro, eu quero que você entenda. O abuso de poder é gênero. Dentro do abuso de poder, eu posso ter
tanto o excesso de poder quanto o desvio de poder. O abuso de poder pode ser tanto na sua forma de ação, como também pode ser na forma de quê? Omissão. Pegamos isso aqui?